Os planos do Canadá de impor tarifas altas sobre a Tesla reacenderam muitas tensões na indústria de veículos elétricos. Embora a medida possa parecer uma tentativa de penalizar uma única marca, há grandes cálculos políticos e econômicos por trás disso. Quando isso se cruza com as tarifas de Donald Trump nos Estados Unidos, surge a possibilidade de uma nova tempestade comercial em toda a América do Norte. Qualquer aço que entrar nos Estados Unidos terá uma tarifa de 25%. Por que o Canadá quer mirar especificamente a Tesla? Jagmeet Singh, líder do novo Partido Democrático, NDP, está falando em impor uma tarifa de 100% sobre a Tesla. Além disso, ele propõe dobrar esse valor quando se trata de veículos elétricos fabricados no Canadá. Queremos que o Canadá seja o melhor lugar do mundo para construir veículos elétricos, diz ele. Ele quer um subsídio governamental de $10.000 para veículos elétricos produzidos no Canadá. Na superfície, essas demandas sugerem uma política comercial protecionista misturada com uma perspectiva ambientalista. O Canadá tem sido relutante em usar tarifas para proteger sua economia e empregos, mas as dinâmicas políticas domésticas podem mudar. O NDP argumenta que o Canadá precisa assumir uma parcela maior da revolução da energia limpa para atingir suas metas ambientais, mas que empresas como a Tesla, nos Estados Unidos, estão se aproveitando das vantagens tarifárias e das economias de escala para eliminar os concorrentes canadenses. O NDP tenta persuadir os eleitores misturando políticas de redução de emissões de carbono com um discurso nacionalista econômico. Eles dizem: vamos trazer veículos limpos e salvar o mundo, mas também vamos proteger os trabalhadores e produtores canadenses enquanto fazemos isso. A Tesla, por outro lado, é uma das líderes no mercado de veículos elétricos e opera globalmente. A empresa possui grandes instalações na Califórnia, Nevada e Texas, nos Estados Unidos, e também opera uma grande gigafactory na China. Ainda não possui uma instalação de produção em grande escala no Canadá. Se a proposta do NDP for aprovada e uma tarifa de 100% for realmente imposta à Tesla, os preços de venda da Tesla no Canadá aumentariam significativamente. Isso tornaria a Tesla menos atraente para os consumidores. Claro, a Tesla poderia tomar algumas medidas. Primeiro, poderia abrir uma nova fábrica no Canadá para produzir localmente e evitar tarifas. Segundo, poderia fazer lobby junto ao governo canadense para tentar impedir que essa legislação seja aprovada. Terceiro, o governo dos Estados Unidos poderia intervir e tentar fazer o Canadá recuar. Mas nenhum desses processos é fácil. Impor uma tarifa de 100% sobre uma empresa dos Estados Unidos, como a Tesla, poderia ser interpretado como uma jogada de poder do Canadá contra a agressividade comercial dos Estados Unidos. A Tesla ou outras empresas não seriam as únicas perdedoras em tal confronto. A cadeia de suprimentos automotiva na América do Norte é muito complexa e integrada. Peças vão e voltam dos Estados Unidos para o Canadá e do Canadá para os Estados Unidos. Se os dois países começarem a impor tarifas altas um sobre o outro, os custos de produção aumentarão, os investimentos diminuirão e os preços para os consumidores subirão. Isso poderia desacelerar o ritmo de penetração dos veículos elétricos, justamente quando o mundo está tentando se afastar dos combustíveis fósseis. Tais movimentos protecionistas poderiam criar imprevisibilidade nos mercados e perturbar a transição energética. Por outro lado, o Canadá quer se tornar um país estratégico na transição energética. Ele possui recursos minerais ricos, potencial para extração de lítio e metais raros semelhantes, além de recursos hidrelétricos limpos. Um Canadá que deseja atender às necessidades de matéria-prima da indústria de veículos elétricos a partir de fontes domésticas poderia exigir que empresas globais, como a Tesla, investissem no país. Ele está tentando desenvolver a indústria, produzindo baterias com incentivos governamentais, mão de obra canadense e empresas canadenses. Portanto, o fato de gigantes globais como a Tesla estarem obtendo lucros enormes sem contribuir para o ecossistema canadense está alimentando o debate político. A China é um dos heróis ocultos dessa história. A Tesla possui uma grande instalação de produção na China. À medida que as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China continuam, as importações de peças feitas na China pela Tesla para o mercado norte-americano podem estar aumentando. O NDP se opõe à Tesla se aproveitando dos subsídios ocultos da China, argumentando que muitas partes desses veículos se originam na China, mesmo que sejam montados nos Estados Unidos. É aqui que a declaração de Trump entra em jogo. Vou impor tarifas sobre produtos chineses. Em outras palavras, enquanto o Canadá está cobrando a Tesla, Trump pode impor tarifas adicionais sobre componentes chineses usados pela Tesla, colocando a Tesla em uma posição difícil. Se uma tarifa de 100% elevar os preços de marcas como a Tesla a níveis exorbitantes, o interesse do público na conversão para veículos elétricos pode diminuir. Isso seria contraproducente para as metas climáticas. Uma vez que o pacote de incentivos de $10.000 do governo entrar em vigor,
os veículos canadenses poderiam se tornar relativamente acessíveis. Mas há um excesso de veículos elétricos canadenses no mercado. Empresas como General Motors, Ford e Stellantis estão fabricando no Canadá, mas todas são baseadas nos Estados Unidos. Se as tarifas de Trump entrarem em vigor, os preços de carros e componentes dos Estados Unidos poderão subir, a cadeia de suprimento será perturbada e o ecossistema automotivo entre os Estados Unidos, Canadá e México sofrerá uma grande ruptura. Até marcas como Volkswagen, Toyota e Honda estariam em risco. Poderia haver uma desaceleração global nos investimentos em veículos elétricos e energia limpa. Isso poderia beneficiar concorrentes como a China. O plano de 100% de imposto do Canadá sobre a Tesla não é apenas um reflexo protecionista simples na política doméstica. A proposta do NDP envia um sinal forte aos eleitores. Somos a favor da transformação verde e protegeremos os produtores domésticos contra gigantes estrangeiros. As consequências dessa política podem ser bastante contraditórias. Se Trump assumir o poder nos Estados Unidos, uma guerra comercial em grande escala na América do Norte poderia surgir. Contrariamente ao resultado desejado, os preços dos veículos elétricos poderiam subir e a demanda poderia cair. Mais mal do que bem viria para o público. Apesar de tudo, do ponto de vista político, o NDP e partidos semelhantes são capazes de criar um entusiasmo mobilizador entre os eleitores com tais propostas. A administração Trudeau, por outro lado, ainda não anunciou qual direção tomará. O Partido Liberal pode não querer escalar as tensões com os Estados Unidos. A sombra das tarifas de Trump está levando vizinhos como Canadá e México a se protegerem contra os Estados Unidos. No futuro, pode haver compromissos diplomáticos, como a Tesla abrindo uma instalação de produção no Canadá ou uma redução nas tarifas. Mas mesmo assim, a realidade de Trump estará em jogo, e resta ver quais políticas serão promulgadas nos Estados Unidos em relação à Tesla. Em termos da economia mundial, à medida que essas tendências protecionistas aumentam, as cadeias globais de suprimentos se tornam mais frágeis e os consumidores sofrem. O formato da revolução dos veículos elétricos dependerá em grande parte de como os países avançam com tarifas e incentivos. Se o Canadá implementar esse plano de imposto, o mercado canadense para Tesla poderia encolher significativamente. Talvez Elon Musk construa uma nova fábrica, ou talvez a taxa de imposto seja mantida em um nível mais baixo como resultado de negociações comerciais. Por enquanto, há muita incerteza. A postura dura do Canadá contra a Tesla sinaliza que as disputas comerciais na América do Norte se intensificarão no período que vem. Então, o que você acha disso? A medida de 100% de imposto é a decisão certa, ou é uma prática que perturbará o mercado de veículos elétricos? Que tipo de cenário surgirá quando combinado com as tarifas de Trump e retaliações de outros países? Nós apreciaríamos se você compartilhasse nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.